Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao estudo do sociólogo francês Émile Durkheim, que nós já iniciamos algumas aulas, tá? Então, para quem não viu ainda os vídeos anteriores, ou para quem viu, para dar uma relembrada, este é ele, né? Ele nasceu na França, estudou na Escola Superior de Paris, onde fez doutorado em filosofia, morou na Alemanha por um ano, iniciou como professor de sociologia na Universidade de Bordeaux e depois em Paris, e fundou a revista L'Année Sociologique. As suas principais obras são Da Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico, O Suicídio, As Formas Elementares da Vida Religiosa e Lições de Sociologia que foram publicadas depois da sua morte. E é sempre importante, cada vez que a gente vai estudar um autor, um pensador, em qualquer área da sociologia, da filosofia, da história, entender o lugar de fala. O que isso significa? O contexto em que aquele autor teve tais ideias. O que estava acontecendo no mundo naquele momento. No caso do Émile Durkheim, o seu contexto de formação das suas ideias se deu a partir da linha filosófica do positivismo, que vinha do Augusto Comte, também considerado sociólogo, e do socialista utópico que nós já vimos, Saint-Simon. O positivismo é uma corrente teórica baseada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Para vocês terem um exemplo, no Brasil, o exemplo de positivismo tem na bandeira ordem e progresso. Então, o Durkheim, ele bebeu nessa fonte filosófica do positivismo para ter as suas ideias, tá? No ponto de vista histórico-social, estava acontecendo por toda a Europa o que nós entendemos como a segunda fase da Revolução Industrial. Então, por toda a Europa, o capitalismo ele estava progredindo e as desigualdades sociais surgiram muito forte nesse momento, muitas crises, muitas greves, os trabalhadores, os operários estavam cada vez mais empobrecidos, era uma massa de uma população com várias necessidades básicas, e aconteceu em 1870 a Revolução da Comuna de Paris. O que foi essa revolução? Bem, na época, a Alemanha não era um país conforme a gente concebe hoje. Era uma reunião, né, de pequenos reinados. E aí tinha o reinado da Prússia, que era um dos mais importantes, e invadiu é, Paris naquele ano e destronou o então Napoleão Bonaparte III, que era um neto do Napoleão Bonaparte lá de 2 séculos antes, tá? O que aconteceu? A população, ela tomou a cidade porque o governo provisório, liderado pelo Louis Adolphe Thiers, ele queria fazer as pazes, ele queria se aliar à Prússia justamente por aqueles que invadiram. A população, o povo não aceitou, e aí o governo provisório teve que se mudar para uma outra cidade, também na França, Versalhes, e a Comuna de Paris, então, tomou o poder naquele momento, exigindo, dentre várias questões, direitos, né, direitos aos trabalhadores. O que aconteceu foi que o governo provisório se aliou aos prussianos e invadiu, né, eles tinham um contingente muito grande de exército, invadiu Paris, matando mais de 20 mil pessoas e deixando mais de 15 mil presos, né? Então, a Comuna de Paris, apesar de ter sido massacrada pelo governo provisório, liderada pelo Adolphe Thiers, ela serviu quase como que um exemplo para as intervenções comunistas que nós já vimos do ponto de vista dos socialistas utópicos. Então, essas crises, pequenas crises econômicas, sociais, e essa revolução que teve um grande impacto na vida política da Europa como um todo, serviu como base para o pensamento e as ideias e teorias e conceitos do Émile Durkheim. Bom, só para relembrar então, o Émile Durkheim, ele concebia a sociedade, enquanto fundador da sociologia, como tal qual um corpo humano.
Assim como o corpo humano precisa das partes para que esse corpo funcione, sendo que se uma dessas partes, por mais pequena que seja, não funcionar, compromete todo o corpo, ele também percebia, ele fez uma analogia, uma comparação com a sociedade. Então, para o Émile Durkheim, a sociedade era um organismo social em que cada indivíduo ou grupos de indivíduos precisavam exercer o seu papel, a sua função, para que essa sociedade funcione, para que essa sociedade tenha um progresso do ponto de vista positivista lá da raiz filosófica que ele vinha, tá? Dentre as suas obras que nós vimos, hoje em especial, atendendo também ao evento do Setembro Amarelo, que eu gravei o outro vídeo, né? Nós vamos falar sobre a obra do Durkheim chamada Suicídio. Então, o que é o suicídio para esse autor? É o ato que se consagra completado com conhecimento de causa de quem o praticou. Ou seja, a prática, a ação que o suicida exerce, ele sabe o que vai acontecer no final. Em outras palavras, todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima e que ela saiba que produz esse resultado, tá? A tentativa do suicídio é um ato definido, mas é interrompido antes que resulte na morte. Então, esse é o conceito de suicídio para o Émile Durkheim. Mas eu lanço aqui a pergunta que talvez alguns de vocês façam: por que o suicídio, sendo então um ato inteiramente individual, porque o próprio agressor é aquele também que é vítima, ele afeta, se não especialmente o indivíduo, e depende especialmente de fatores individuais, por que ele tem uma relevância sociológica? Como que a sociologia explica esse ato individual particular? Então, para a sociologia, o que interessa não é dentro de um espaço-tempo, ou seja, numa determinada sociedade, num determinado tempo histórico, quando acontece um número X de pessoas que cometem suicídio, que nós entendemos como um grupo de suicídios, a sociologia percebe que aí existe uma taxa de suicídio, tá? Esse termo foi cunhado pelo próprio Durkheim, essa taxa de suicídio. Então, quando acontece nesse determinado tempo, numa determinada sociedade, que grupos de indivíduos cometam o ato de tirar a própria vida, né, da morte voluntária, é possível elencar algumas causas sociais, que é diferente, por exemplo, de um suicídio que acontece eventualmente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, numa cidade X, num período de 5 anos, aconteceu que um indivíduo particular cometeu suicídio. Então, não que não seja relevante essa morte dele, mas do ponto de vista sociológico, né, não conseguimos explicar, enquanto sociólogos, as possíveis causas sociais, porque não teve uma relevância no coletivo, não teve um grupo pela qual a gente possa estudar, elencar essas possíveis causas, tá? Então, digamos que esse indivíduo tirou a própria vida porque ele perdeu a casa no jogo, né? Então, foi um caso, uma exceção à regra, foi um caso individual. Então, nesse sentido, é um assunto que cabe à psicologia. Já na taxa de suicídios, quando um grupo de pessoas, num determinado tempo e espaço, comete suicídio, aí então a sociologia pode intervir com seus estudos para tentar explicar as possíveis causas sociais. E aí, para o Durkheim, ele diz que existe ondas de movimento, né, que não são parecidas, que elas são distintas, sucessivas, e que por algum determinado tempo na história elas acontecem e depois elas deixam de acontecer. E assim é suicídio, né? Infelizmente, não é uma vontade individual nossa, enquanto cientistas, enquanto indivíduos que assistem esses eventos de suicídio que ele aconteça, mas
como todo fato social, que nós já vimos o que é, ele independe da vontade própria, porque ele vem de fora, né? Os grupos de indivíduos sofrem uma coerção, ou seja, uma pressão externa, e aí tem a questão da exterioridade, né? E pelo fato de ser uma taxa de suicídio, ele acaba sendo generalizado. Então, quando o suicídio ele é percebido do ponto de vista de ser um fato social, porque ele tem as 3 características que formam, né, esse evento como um fato social, ou seja, coercitividade, que é o poder de coerção, de pressão sobre os indivíduos, exterioridade, porque tem a ver com as causas sociais que colaboram para que esses indivíduos venham a se suicidar, e exterioridade, porque afinal é de dentro para fora, né? Desculpa, de fora para dentro. Então, sim, o suicídio é um fato social que pode ser explicado do ponto de vista da sociologia, né? E aí ele diz que cada sociedade tem na sua história atitudes frentes ao suicídio. É até hoje considerado, né, até mesmo nos tempos atuais, nas sociedades atuais, quase como um tabu. Geralmente a família às vezes omite os casos de suicídio, né, de seus familiares e coloca outras explicações, tá? Mas isso já foi pior, já está chegando-se à conclusão que é pior você deixar de falar, que precisamos conversar sim sobre o suicídio, tá? Mas como que do ponto de vista, digamos assim, da ciência sociológica e estatística, você consegue estudar a partir de dados? Então, faz um estudo a partir da intensidade relativa entre o número global de mortes, né, por suicídio, o número total de mortes por suicídio dentro de um determinado tempo e espaço, e a população de todas as idades e sexo, né? Todas as idades, quais são o número, o intervalo de idades em que acontece, esses são mais homens ou mulheres, tá? E aí isso se chama taxa de mortalidade suicídio. E aí eu trouxe aqui como forma de exemplo uma taxa de mortalidade suicídio atual no Mato Grosso, que até mesmo alguns de vocês naquela atividade anterior postaram, que mostram que homens e mulheres entre a idade de 15 a 29 anos são os que mais cometeram ou tentaram suicídio nesses anos aqui entre 2015 e 2018. Se vocês perceberem ali, a estatística foi aumentando nesses anos, tá? E aí, para exemplificar como que o Durkheim estipulou esse cálculo, mostra aqui que desse número de pessoas entre 15 a 29 anos, existe um número muito maior dentro de uma faixa de 100 mil habitantes, que é muito mais homens que tiram a sua vida do que mulheres, né, num total de 3 a 4 vezes, né, conforme a gente está vendo ali a tabela, tá? Como que a sociologia poderia explicar, fazer um estudo? Então, um grupo de sociólogos, ou até mesmo alguns pesquisadores, poderiam se deslocar para essa cidade de Mato Grosso e tentar entender o comportamento desses homens nessas faixas etárias, que começam na adolescência, aos 15 anos, né, até a fase adulta de 29, o que eles costumam fazer, quais são suas profissões, quais são as suas motivações de vida, o que aquele estado do Mato Grosso possibilita enquanto instituições sociais, de escola, saúde, emprego, que estão deixando esses indivíduos mais depressivos. Então, só para exemplificar como que a sociologia iria explicar o suicídio neste exemplo. Então, esses dados estatísticos, eles demonstram uma tendência ao suicídio. E o porquê que isso seria relevante? Ora, a partir do momento que você consegue tipificar, verificar através de dados e estudos quantitativos e qualitativos determinadas tendências de suicídio desses indivíduos, e aí então pode ser que esse estudo possa colaborar com algumas instituições de saúde social para tentar impedir, né, que esse fato continue acontecendo, tá?
o que quer que se pense a respeito desse assunto, é certo que a gente queira ou não, né, existe. O suicídio existe desde sempre, com essas ondas de movimento que vão desde um aumento X de indivíduos em determinado tempo em sociedade e depois diminui, certo? Então, essa predisposição, que é uma tendência social de suicídio, é sim um objeto de estudo da sociologia. E essa taxa de suicídio, então, ela investiga, como eu já falei, as causas, não sobre um indivíduo só, mas sobre um grupo de indivíduos. E entre os fatores que podem explicar essa tendência, essas causas, né, são relevantes para a sociologia aquelas ações que atuam sobre o conjunto da sociedade. Então, vamos dizer assim, um exemplo aqui, uma crise econômica. Uma crise econômica pode ser considerada como uma causa social que atinge um número grande de pessoas e que pode, sim, desestabilizar esse indivíduo, tá? Então, a taxa de suicídio, que é o resultado dessas causas, é o estudo que o sociólogo vai se ocupar. E o Durkheim, ele fez ele considerou 3 tipos de suicídio, né, do ponto de vista sociológico, enquanto fato social. O suicídio egoísta. Prestem atenção, ele diz o seguinte: o suicídio varia, né, na razão inversa do grau de interação na sociedade religiosa. O suicídio varia na razão inversa do grau de interação da sociedade doméstica. O suicídio varia na razão inversa do grau de interação da sociedade política. Só um parênteses aqui, quando ele fala sociedade doméstica, ele está falando dos círculos mais próximos, tá? Porque vamos pensar que o Durkheim, ele escreveu esses estudos lá no final do século XIX, início do século XX. Então, algumas ideias, alguns conceitos, termos, estavam muito embasados na biologia do Charles Darwin, né? E também nos estudos do próprio Augusto Comte, né? De uma base filosófica positivista. Então, desde então, outros termos surgiram, e hoje já não se utiliza mais esse termo sociedade doméstica, tá? Mas quando ele fala sociedade doméstica, ele está se referindo ao grupo familiar, né, e aos grupos de pessoas mais próximas da pessoa, tá? Mas o que quer dizer essa razão inversa de interação? Bom, o suicídio, existe uma probabilidade, uma tendência que ele possa acontecer à medida que os indivíduos deixem, por algum motivo, de interagir nessas sociedades que ele mencionou, na religiosa, na doméstica e na política. Ou seja, quanto mais sentimento de pertencido, quanto mais ele se sentir pertencido, quanto mais ele se envolver nesses grupos, né, nessas sociedades religiosas, que pode ser todos os tipos de religiões, ele não está se filiando a nenhum tipo, todos os grupos possíveis em torno dele, todas as atividades políticas, que não é só a política partidária, mas são as atividades no coletivo. Quanto mais o indivíduo estiver envolvido, existe uma menor probabilidade que ele venha cometer o suicídio, certo? E aí ele diz o seguinte, que os graus e os níveis de interação depende muito. Então, pode ser que o indivíduo não tenha nenhum tipo de interação em sociedades religiosas, em grupos religiosos, mas ele esteja totalmente interagindo nas atividades políticas. Ou, pelo contrário, ele tem uma grande interação em sociedades religiosas, mas não tem envolvimentos políticos, tá? Então, isso independe, tá? O que é importante a gente reter aqui é que quanto maior a interação do indivíduo em grupos sociais, menor a sua possibilidade de suicídio, certo? Daí ele coloca que existe a importância da coesão, porque coesão é um termo muito utilizado pelo Durkheim quando ele explicou, por exemplo, os tipos de solidariedade que nós vimos, a mecânica e a orgânica, vocês lembram?
A mecânica, então, era um tipo de solidariedade percebida nas sociedades pré-capitalistas, né, e que os indivíduos eles tinham uma vida em comum, coletiva, muito mais próxima, havia uma coesão maior, né, dos laços afetivos e dos laços, de todos os laços sociais. A sociedade do tipo orgânica, que é as nossas atuais sociedades, elas tendem a uma flexibilização, né, a um relaxamento desses laços e uma individualização maior. Os indivíduos eles acabam às vezes ficando muito mais sozinhos nas resoluções de seus conflitos, de suas atividades. Aí a importância dos grupos sociais para sustentar esse indivíduo, né? Porque quanto mais enfraquecido o grupo se encontra, que grupos? Todos esses grupos que eu mencionei e muitos outros, né, do ponto de vista coletivo, grupos políticos, grupos religiosos, grupos sociais, quanto mais enfraquecidos, menos motivadores, né, eles são, mais o indivíduo vai depender dele mesmo. Então vamos colocar aqui como exemplo. Eu aqui, enquanto professora, eu faço parte de um grupo maior que é do grupo de professores e da coordenação da escola, né, da nossa escola. A escola também faz parte de um grupo maior de todas as escolas de Santa Catarina e que são regidas pelas regras e pelas condutas da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, eu só estou conseguindo fazer essas aulas para vocês porque eu tenho o suporte desses grupos, né, para que ele disponibilize, por exemplo, professor online, e eu consiga postar as notas de vocês, para que seja disponibilizado o Google Meet, o Classroom, para que possamos fazer as nossas aulas. Então, eu, enquanto indivíduo sozinha, talvez eu não pudesse, ou seria muito mais difícil eu conseguir acessar vocês, criar uma conta, né, quase que impossível. Então, essa coesão para que eu me sinta pertencida a esse grupo é necessária, não só eu, mas todos os professores, tá? À medida que esses grupos sociais, nesse exemplo que eu dei aqui da escola, eles se enfraquecem, eles se desorganizam, o indivíduo se sente meio sozinho. E aí, por conta disso, desmotivado, né? Desanimado, não dá certo, não adianta eu tentar fazer, e aí existe uma probabilidade de chegar à depressão. Por isso que o Durkheim ele chama esse tipo de suicídio como egoísta, porque não porque ele considera o indivíduo suicida como um egoísta, não é assim, mas é porque existe uma maior individualização. Quanto menos motivado, menor sentimento de me sentir pertencido a um grupo, maior eu vou me fechar dentro de mim mesma. Vou ficar no meu quarto, nas minhas coisinhas, no meu computador, nas minhas coisas, porque eu não me sinto à vontade no grupo, porque o grupo não está me apoiando, porque o grupo não está atendendo às minhas necessidades. Ele diz o seguinte: o homem físico se acrescenta ao homem social. E quando eu falo homem, tá? Lembrando aqui do lugar de fala do Durkheim, ele está falando homem, mas entendam como mulher também, né? Então, o homem físico se acrescenta ao homem social. Significa que o homem social é aquele que está completamente inteirado nas coisas do coletivo, né? Nas responsabilidades e nas condutas que ele precisa interagir com os demais. Então, quando o homem físico, que é aquela vida mais privada, que é aquelas condições minhas que não estão necessariamente vinculadas ao social, estiver acima do social, né, vai acabar me faltando razões de existência. Então, meio que existe uma perda de sentido da vida, tá? Isso para o Durkheim. E aí pode chegar uma depressão, um desencanto, essa desagregação, né, que é o relaxamento dos laços sociais do homem, e aqui eu coloquei da mulher também da sociedade, é o motivo que para ele se acontece correntes de depressão e de desencanto. E essas correntes elas não são individuais. Quando elas ocorrem, elas acabam atingindo um número de estado de desagregação, né, em várias pessoas ao mesmo tempo. E naquele momento que o Durkheim escreveu essas ideias,
ele considerou que a mulher tinha muito mais facilidade de dar conta da sua vida e de não entrar em depressão, logo não se suicidar, porque ela estava menos impregnada de sociabilidade. O que significa isso? Que a mulher ela se satisfazia com as suas funções domésticas, do lar, com alguns animais a cuidar. A solteirona tem aí nos animais, na vida doméstica, sua vida tomada. Ela ficava feliz com isso, tá? E essas formas sociais simples, que ele chama de simples, né, essas vinculações domésticas da mulher, né, acabavam atendendo às necessidades e desejos, né, e motivações da mulher. Lembrando que naquele momento, final do século XIX, início do século XX, a mulher ainda não tinha todas essas funções públicas que ela tem hoje, tá? Então eu achei até meio engraçado esse trecho, porque do ponto de vista dos estudos de feminista e de gênero é bem interessante perceber como que a mulher sempre foi percebida pela sociedade como um ser inferior. Já o homem, ao contrário desse ser simples da mulher, né, que acaba ficando feliz com pequenas coisas, ele não, ele é um ser mais complexo, né? Ele fala assim, né, visto que é um ser social mais complexo, ele não pode se manter em equilíbrio se não encontrar um ponto de apoio exterior, vida pública lá fora, né? Porque a sua base moral do homem, né, depende de muitas condições. Ele precisa de muitas outras condições que não só a vida doméstica, de devoção, de cuidar de animais, como a mulher. E aí, quando isso não acontece, ele acaba se perturbando e vindo a ficar com depressão com mais facilidade. Então, veja, apesar do Durkheim considerar a mulher como um ser mais frágil, como um ser mais simples, contrário ao ser complexo que é o homem, ele considera que a mulher tem aí uma vantagem, né? Ela não se suicida tanto quanto o homem. Aí até coloquei o trecho inteiro para vocês verem, né? E a página do livro que eu tirei. Suicídio altruísta, esse é o segundo tipo de suicídio que o Durkheim nomeou. O que é altruísmo? É um tipo de comportamento encontrado em seres humanos em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiam outros. Então, toda ação que beneficia muito mais a outra pessoa do que a mim própria é uma ação altruísta. Não necessariamente ela pode ser sempre positiva, no caso aqui é uma ação extremamente negativa, né? Em algumas sociedades acontece alguns suicídios que as pessoas cometem não por conta própria, não por vontade própria, mas porque o grupo faz com que ela faça isso, né? Então, exemplo aqui. No final do século XIX, existia uma aldeia perto do Monte Narayama que idosos, quando chegavam aos 70 anos, eles se encaminhavam para o monte, né, com alguns proventos, e lá eles ficavam até a morte. E não foi algo que os jovens determinaram, foram eles mesmos, né, os anciãos que decidiram, porque a aldeia era muito pobre e não conseguia atender as condições de toda a população. Então, a forma de fazer com que os proventos, né, os alimentos que eles tinham, pudessem ficar para gerações mais novas, então eles decidiram se eximir da sociedade. Eles mesmos se retiravam para morrer. Então, é uma forma de suicídio que atende ao coletivo, tá? Percebo que eu não estou colocando isso como algo que eu concordo, só estou demonstrando. Outro tipo de suicídio altruísta acontece, até hoje acontece, né, em alguns países, como na Índia e alguns países na África, que as mulheres, quando elas ficam viúvas, já que, enquanto viúvas, elas não têm lugar na sociedade, porque elas são banidas, né, dos espaços, elas acabam se jogando na pira funerária, que é onde os homens são queimados, para morrerem junto com o marido. É um suicídio também. E a outra forma, que talvez seja mais conhecida por vocês, é por ocasião da morte do seu líder, né, ou por seguidores radicais, como por exemplo os grupos, né, que começou lá no Irã, na guerra do Irã e do Iraque, no Oriente Médio, dos chamados homens-bomba. Então eles, apesar de serem convencidos de se matarem, né, explodirem em algum lugar e se explodirem a si mesmo, é algo que vem de fora para dentro, não é uma necessidade individual deles. Em todos esses casos, esses exemplos que eu passei, tá?
O indivíduo ele se mata não por ele se acha, não porque ele acha que isso está no direito individual dele, mas ele sente como se fosse uma obrigação, como se fosse uma desonra se ele não fizesse. Em alguns casos, até castigos religiosos, caso ele não venha a cometer o suicídio, né? Ou perde a estima pública, como no caso das mulheres, ou é banido da sociedade, tá? O termo altruísmo, ele exprime, né? Ele demonstra o caso em que o ego, né, a consciência reflexiva do indivíduo, não pertence a ele. Mas essa conduta pertence por fatores externos que vêm de grupos externos. O terceiro tipo de suicídio é o suicídio anômico, que vem do conceito de anomia de Durkheim. Tá? O que é uma anomia? Anomia para ele é uma ausência ou desintegração das normas sociais. Como o Durkheim era o cara que percebia a sociedade como um organismo que deveria ter uma integração, né? Então, ele percebia que quando havia uma crise, uma revolução, um problema, uma desorganização, era algo que afetava o todo. Então, para ele era uma anomia, que era quando as regras não estavam funcionando, tá? Patologias sociais. O que é patologia? São doenças. Então, são doenças sociais que repercutem, que prejudicam o coletivo. E aí ele diz que isso acontece porque quando as regras sociais elas são mais frouxas, quando as regras elas não estão determinando o que os indivíduos devem fazer para cumprir com o seu papel na sociedade, tá? E aí ele faz com que a sociedade competitiva faz com que os indivíduos fiquem com uma pressão muito grande e isso aumenta o índice de suicídios. Quando a sociedade, né, se vê perturbada por vários tipos de crises sociais, políticas, econômicas, ambientais, ou até no caso nosso aqui, pandemia, e passando por súbitas transformações, a sociedade ela acaba sendo incapaz de exercer aquilo que é para ela exercer, o seu papel que é de vínculo com o indivíduo. Ora, se a sociedade é a união de grupos de indivíduos e instituições que regem esses grupos, ela tem por fim, por objetivo, o vínculo com esse indivíduo, senão não haveria de existir. E quando ela não consegue esse fim, quando ela não consegue esse vínculo, significa que ela está perturbada, desorganizada, que ela está tendo crises. E essa crise cria uma desorganização que acaba deixando os indivíduos órfãos de sociedade. Né? Os indivíduos eles acabam ficando numa situação pior que eles estavam antes. Por exemplo, uma situação de crise econômica, os indivíduos que estavam habituados a se vestir de determinada forma, a se alimentarem com comidas mais caras, ir a restaurantes mais chiques, ter o carro do ano. Quando existe uma crise econômica, eles são obrigados a deixar de fazer aquilo que eles faziam antes. E pode ser, é muito comum acontecer, que os indivíduos não consigam lidar com essas mudanças. E essa desorganização social acaba resultando em crises coletivas e muitos indivíduos podem chegar a ter crises de sofrimento, angústia coletiva que pode levar à depressão e ao suicídio. Mas percebam, essas crises elas não são ocasionadas somente quando os indivíduos declinam na classe social, mas também quando tem súbitos aumento de poder e riqueza. O indivíduo que não está habituado a ter muito dinheiro, quando ele tem a impressão que ele pode ter sempre mais do que ele tem. E aí tudo que ele tem acaba não sendo suficiente para sanar os seus desejos, né? Então vai querer sempre mais, 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 e chega uma hora que ele cai num vazio existencial, tá? Então é preciso, tanto quando o indivíduo deixa de ter o mesmo status, quando ele perde, né, ou quando ele ganha, é preciso de algum tempo para que homens e coisas possam ser novamente classificados pela consciência pública, né, ou seja, a ter um novo equilíbrio, certo? E talvez esse equilíbrio às vezes nem chegue a acontecer, né? A pobreza, nesse ponto de vista, a pobreza, de certa forma, ela protege o indivíduo do suicídio. Porque a pobreza em si, ela já é um freio. A pessoa que não tem dinheiro para comprar determinado tipo de coisas materiais, roupas caras, calçados, né? Ela nem vai ficar estressada com isso. Ela já sabe que ela não tem,
né, que ela tem que se contentar, se resignar com o que ela tem, então ela tem um freio dos seus desejos. Então ela acaba sendo feliz com aquilo que tem, né? Então, quanto menos se possui, menos se estende, né, os limites das necessidades. Você não inventa mais coisas para você, porque você sabe que você não vai conseguir. Então, na pobreza, é obrigado a ter uma disciplina maior, porque se eu gastar mais do que eu tenho, amanhã eu não vou ter nada, né? Já na riqueza, pelo contrário, a riqueza dá uma ilusão de que eu sempre preciso mais do que eu tenho, né? Então desperta o espírito da rebelião, de ir além. E é muito comum, e esse tipo de suicídio, o Durkheim, ele fez estudos nos países da Europa e percebeu que, não só da Europa, em outros continentes, e percebeu que países mais pobres haviam números reduzidos de suicídio. Então foi um estudo baseado em dados estatísticos. Resumindo, gente, o suicídio egoísta, ele resulta que os homens não veem mais razão de ser na vida. Eles perdem o sentido, eles se sentem sozinhos, abandonados pela sociedade. O suicídio altruísta, pelo contrário, ele se sente pertencido, doentiamente, de forma doentia, pertencido de forma doentia aos grupos. E aí ele se perde, ele não vê mais ele mesmo, e ele acaba cometendo o ato de tirar a vida em nome daquele grupo. O suicídio anômico, ele é um pouco parecido com o suicídio egoísta, porque tanto um como o outro, a sociedade está menos presente na vida do indivíduo, tá? Só que no caso do indivíduo anômico, do suicídio anômico, desculpem, existem as paixões humanas desenfreadas pelas quais os indivíduos se motivam. E quanto mais eles se percebem nessa ilusão, mais longe da realidade eles ficam. Então são aqueles casos assim que nós vemos eventualmente de pessoas que enriqueceram muito rápido, né? Jogadores de futebol, atores, enfim, e que elas não veem freio nas suas paixões humanas. Elas se desligam da própria realidade delas e existe uma probabilidade, uma tendência de chegar ao suicídio, certo? Que nós temos a referência, é esse livro aqui, tá? E a atividade para essa quinzena, então, vocês deverão pesquisar um tipo de sociedade, atual ou antiga, e que apresente alguma taxa de suicídio do modo egoísta, altruísta e anômico que nós vimos, tá? E aí vocês descrevam o máximo de informações que vocês conseguirem, tá? Quantitativos, os dados estatísticos, que é o número de homens, de mulheres, né? E as qualitativas, quais são as causas sociais que determinada notícia, autor, pesquisador colocou como sendo responsável, tá? Não será aceito os exemplos que eu usei aqui. Então, vocês tentem procurar outros exemplos de taxa de suicídios, né, não só no Brasil, mas no mundo, nas sociedades atuais, que vocês possam estar descrevendo. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Um grande beijo, boa quinzena, bom trabalho.